28 de setembro de 2016. No reencontro com Mano Menezes, Corinthians começa a decidir com o Cruzeiro uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Palmeiras aposta na boa campanha do Brasileirão para surpreender o Grêmio em Porto Alegre. Santos quer aproveitar a crise do Internacional para conseguir um bom resultado daqui a pouquinho na Vila Belmiro. Fora da Copa do Brasil, Ricardo Gomes aproveita a folga no calendário para corrigir erros do São Paulo, que no sábado encara o Flamengo pelo Brasileirão. E ainda, Coronel Marinho fala pela primeira vez como presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva está na área e começa falando de Copa do Brasil, que nesta quarta dá início à fase de quartas de final. Com muitos clássicos regionais, a competição desse ano só tem times cascudos. Confira no VT. 8 times na briga, todos eles com pelo menos um título de Copa do Brasil na bagagem. Juntos somam 18 conquistas, 4 para Grêmio e Cruzeiro, 3 para Corinthians e Palmeiras e 1 para Internacional, Atlético Mineiro, Santos e Juventude. Quartas de final inéditas, com equipes que já sabem bem o caminho do mata-mata mais tradicional do nosso futebol. No Mineirão, o Atlético Mineiro, que passou pela Ponte Preta, enfrenta a maior zebra da competição até aqui, o Juventude, que mesmo estando na Série C do Brasileirão, eliminou o São Paulo. A equipe gaúcha, campeã da Copa do Brasil de 1999, é franca atiradora contra o Galo, campeão do torneio em 2014. O vencedor desse confronto encara o ganhador de Santos e Internacional, que fazem o jogo de ida na Vila Belmiro. A Vila, aliás, foi palco recente de um duelo marcante entre as equipes na fase de grupos da Libertadores de 2012, quando o Peixe venceu o Colorado por 3-1 com uma atuação histórica de Neymar. Agora, pela Copa do Brasil, mais um capítulo dessa rivalidade. De um lado, o Santos, que passou pelo Vasco nas oitavas e vem embalado na temporada. E do outro, o Inter, que eliminou o Fortaleza, mas passa por um momento difícil na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras, que vive grande momento na temporada, terá o Grêmio em Porto Alegre pela frente. O Verdão, que passou com tranquilidade pelo Botafogo da Paraíba, encara agora uma equipe recém-assumida pelo técnico Renato Gaúcho, que logo na estreia viu o time superar o Atlético Paranaense nos pênaltis para avançar às quartas. O último encontro entre Palmeiras e Grêmio na Copa do Brasil foi em 2012, quando o Verdão de Felipão levou a melhor sobre o Grêmio de Luxemburgo na semifinal, avançou à finalíssima e sagrou-se campeão naquele ano. O vencedor de Palmeiras e Grêmio encara ou Corinthians ou Cruzeiro, que se enfrentam nesta quarta na Arena em Itaquera. Do lado paulista, o técnico Fábio Carilli, que estreou justamente na vitória sobre o Fluminense pela Copa do Brasil, vai tentando arrumar o time da melhor forma. E do lado mineiro, o ex-corintiano Mano Menezes vai ajeitando a Casa da Raposa, que nas oitavas superou o Botafogo com propriedade. Duas equipes que já definiram o título brasileiro em 1998 voltam a duelar, agora por uma vaga nas semis da Copa do Brasil. As quartas de final começam nesta quarta-feira, quando Atlético Mineiro e Juventude duelam às 7h30 da noite. Mesmo horário da partida entre Santos e Internacional na Vila Belmiro. Do outro lado da chave, ainda hoje, 2 jogos com início às 21h45. Grêmio e Palmeiras em Porto Alegre e Corinthians e Cruzeiro em Itaquera. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A fase importante da Copa do Brasil. Começa o mata-mata das quartas de final. Você tem 3 grandes clássicos e um jogo que não tem esse status de clássico, mas que tem tradição. O Juventude já foi até campeão da Copa do Brasil, encara o Atlético Mineiro como franco atirador, o favorito é o Atlético. E depois você tem 3 jogos teoricamente equilibrados. Grêmio e Palmeiras, eu acho que não
Não faz muita diferença o fato de o Grêmio estar num momento ruim e o Palmeiras ser líder do campeonato. A gente sabe muito bem que no mata-mata as coisas são diferentes. De repente um jogo, uma retranca bem armada, um esquema um pouco mais pragmático pode levar vantagem em detrimento de um esquema mais ofensivo. Você tem Corinthians e Cruzeiro, dois times que vivem uma fase ruim. O que pode pesar favoravelmente ao Corinthians é o fato de o Cruzeiro estar na zona da degola no Campeonato Brasileiro. Então, vamos imaginar que o Cruzeiro perca o jogo hoje por uns 2 gols de diferença. E aí, muito provavelmente, o Cruzeiro vai abrir mão da segunda partida, vai escalar reservas, porque ele precisa realmente focar no Brasileiro, não tem por que gastar energia num campeonato que não vai livrá-lo da segunda divisão. E o mesmo vale para o Internacional que encara o Santos. O Inter está bem desfalcado, o Santos também. E dependendo do que produziu o Santos na Vila Belmiro hoje, o Inter vai focar mais no Campeonato Brasileiro, porque está numa situação ainda pior que o Cruzeiro. Então, acho que o Cruzeiro não, que o Cruzeiro. Então, eu imagino que Corinthians, Santos, o Palmeiras e o Atlético Mineiro são os grandes favoritos para passar de fase. Flávio, o que você acha? Boa noite Celso, boa noite Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O Grêmio é um time que ele não provavelmente não vai se classificar entre os 4 melhores para a Libertadores e o Palmeiras está mais compromissado do que ele. Então aí, por esse aspecto, talvez o Grêmio se dedique um pouco mais, embora o Palmeiras hoje vá jogar com o time completo, né, com o que tem de melhor. Santos e Inter é tal história, o Inter está preocupado com o rebaixamento sim, o Santos também não sabe a briga dele aqui em cima, de repente o que vai acontecer no campeonato, porque o segundo jogo demora para acontecer. Corinthians e Cruzeiro é que eu acho que o Cruzeiro, embora embaixo, ele demonstra um acerto tático melhor do que o Corinthians. Porque o Corinthians, quando o professor Cristóvão veio, ele mudou completamente o jeito de jogar o time. E agora o Carille está tentando dar de novo o padrão Tite, né, no jogo. Mas ainda não está conseguindo mostrar isso. E o Cruzeiro já tem claramente o status de jogo do Mano Menezes. Você já nota o jeito de jogar do Mano. Então, eu acho que o Cruzeiro, nesse momento, embora pior colocado, ele está melhor na tabela, ele está melhor no campo do que o Corinthians. Então, vamos ver. E Atlético e Juventude, a princípio, é isso mesmo. Não tem muito como a gente imaginar outra coisa que não o Atlético se classificando. Aproveitando o assunto, participe da nossa enquete de hoje, do site gazetesportiva.com. Nós queremos saber qual dos times paulistas tem mais chances de passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Corinthians, o Palmeiras ou o Santos, Celso Caridoso? Santos. Santos? Sim. O Internacional apesar do Grêmio não ter muito o que fazer, eu acho que no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Palmeiras ele é muito melhor que o Grêmio. Então, e o Grêmio tende a piorar taticamente, né? Saiu o Roger, entrou o Renato, a tendência é piorar. Então, eu acho que o Palmeiras está muito bem acertadinho. Acho que o Palmeiras passa. Também acho. Bom, você só precisa escolher, tá bom? Entre lá no site gazetesportiva.com, dê seu voto, o resultado a gente mostra no final do programa de hoje. Queremos saber o que você pensa. E o palco desse duelo entre Timão e Cruzeiro será a Arena Itaquera, lugar onde nós fazemos agora o nosso contato ao vivo com o nosso repórter internacional, Felipe Esboril. Voltou, estava viajando, estava na Itália, voltou, Esboril. Muito boa noite para você. Esboril, como que está o clima aí na Zona Leste de São Paulo? Olha, Michele, boa noite para você, boa noite para o pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O clima aqui é de apreensão até por uma vitória do Corinthians, algo que no Campeonato Brasileiro não acontece há 4 rodadas. A gente fala ao vivo aqui da Arena Corinthians, Michele, onde os portões ainda não foram abertos, mas daqui a pouco serão, e o Corinthians entrará em campo pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, como vocês disseram aí no estúdio na Avenida Paulista. O técnico Fábio Carille, que assumiu o Corinthians após a saída de Cristóvão Borges, segue até o final da temporada, deve escalar o mesmo time que perdeu no final de semana aqui mesmo na Arena para o Fluminense por 1-0, com Walter no gol.
Cássio se machucou no aquecimento. Ontem acompanhamos o treinamento lá no CT Joaquim Grava. Ele foi a campo, mas voltou a sentir dores no ombro, foi cortado. Walter segue como titular. O Wendel, na lateral esquerda, também fica de fora. Guilherme Arana permanece na equipe titular. Wilson e também Guilherme ficam no departamento médico. São desfalques para o técnico Fábio Carilli, que vai acertando a equipe para a disputa da Copa do Brasil. O Corinthians que aposta todas as fichas neste torneio na Copa do Brasil. Até porque o Campeonato Brasileiro não vem bem. Vem apenas na 7ª colocação. O mesmo acontece com o Cruzeiro, que é 17º, está na zona de rebaixamento. Portanto, a chance de salvar o segundo semestre e a temporada de 2016 é esse título da Copa do Brasil. E é sobre isso que o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, fala. Sobre a expectativa do jogo, sobre a responsabilidade do Corinthians na Copa do Brasil e sobre o encontro com o Mano Menezes. Ele foi auxiliar do Mano aqui no Corinthians. Tem uma grande amizade com o técnico do Cruzeiro. É pela Copa do Brasil que a gente tem a oportunidade de ser campeão. E pelo Campeonato Brasileiro a busca ainda é para ficar entre os 4. Quem sabe até entre os 5, se um desses times que estão na frente forem campeões da Copa do Brasil. Né? Mas é cada dia, cada jogo na Copa do Brasil, depois nós voltamos a pensar no Campeonato Brasileiro. Mas em relação a título, sim, só pela Copa do Brasil. E a respeito do Mano, eu tenho uma gratidão eterna, né? Tanto pelo Mano como pelo Sidney, que abriram as portas aqui do Corinthians para mim. Joguei com o Sidney no Paraná Clube por 3 anos, depois em 2007 fiz estágio com eles no Grêmio. Foi aí que eu conheci o Mano, e em 2009 eles abriram a porta aqui. Sempre muito grato, sempre falo isso, principalmente para o Sidney, que é quem eu falo mais, né? Mas agora nós somos adversários, né? Não inimigos. Adversários que se enfrentam às 9h45 da noite aqui em Itaquera. Corinthians e Cruzeiro pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Do lado do Cruzeiro, os jogadores seguem apreensivos em busca de um resultado positivo. A campanha no Brasileirão não é boa, mas eles acreditam que possam reverter este resultado no Campeonato Brasileiro, hoje aqui em Itaquera, na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um campeonato diferente, né? É um mata-mata. A gente vai jogar o primeiro jogo fora de casa, com uma equipe muito forte. Mas a gente tem grandes jogadores, tem como eu falei, tem um elenco bom. A gente espera ir lá fazer uma grande partida. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem qualidade para isso. E a gente vai em busca de ganhar a partida lá. Sabemos que gol fora de casa vale muito e pensar que são dois jogos e temos que estar tranquilo, que Cruzeiro tem equipo para a Copa Brasil e para Brasileirão também. Michele, pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva, entre Campeonato Paulista, Brasileiro não porque não tem disputa de mata-mata, mas entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, esta será a 13ª decisão do Corinthians em mata-mata aqui na Arena. Em 9 decisões, o Corinthians se classificou em 4 e foi eliminado em 5. Esta noite ainda não vale eliminação ou classificação, tem mais um jogo em Belo Horizonte para definir a vaga à semifinal da Copa do Brasil, mas é um confronto bem apertado. Quando o Corinthians joga aqui em mata-mata, realmente não tem amplo favoritismo. Daqui a pouco eu volto com as escalações, com a previsão de público, com tudo sobre este confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro aqui no Gazeta Esportiva. Combinado, Michele? Combinado, Esboril. Valeu, muito obrigada. Daqui a pouquinho você volta então. Celso, Corinthians entra pressionado? Entra pressionado, mas eu acho que o Cruzeiro entra ainda mais. O Cruzeiro entra ainda mais porque está na zona do rebaixamento. O Cruzeiro nunca caiu, quer dizer, de novo na zona do rebaixamento. A situação é muito delicada. O Corinthians, sob o comando do Fábio Carilli, eu acho até que melhorou em relação ao do Cristóvão.
Não me refiro a resultados. O Corinthians ganhou um jogo do Fluminense e perdeu o outro. E os dois jogos foram horríveis, né? Puderam ser 0-0 os dois. Mas a maneira de jogar, a escalação, por exemplo, do Fábio Carilli, me empolga mais do que era com o Cristóvão. Eu também gosto. Me parece mais consciente, Flávio. Você vê que são jogadores que sabem o que fazem com a bola. Você tem Camacho, você tem Marlone, você tem Marquinhos Gabriel, você tem Giovanni Augusto, você tem Rodriguinho, todos atuando ali pelo meio. Não tem um centroavante fixo. 4-1, né? Tem o Romero jogando um pouco mais à frente, mas também que não é um 9 de fato, ele participa do jogo, se movimenta pelos lados. É um Corinthians que me agrada mais. Eu acho até que tende a fazer um torneio digno. Não sei se vai ser campeão, mas acho que deixar o rapaz trabalhar. Exatamente. Né? Porque essa história está garantido desde que, não sei o que, desde que. Aí é difícil. Ele tem que ter tempo para trabalhar, tem que ter passo para trabalhar, e aí vamos esperar. Até para você não ficar fomentando a especulação, né? Se você chega e fala assim, ele é o técnico, faça chuva, faça sol. É isso, o Roberto Andrade disse no primeiro dia. Depois de 3 dias, o Alessandro já disse que não seria. Depois o Roberto falou, pode ser e pode não ser. E aí, é duro, né? Aí começa de novo, perde para o Cruzeiro, por exemplo, já começa, aí vai ficar, não vai ficar, vai chamar outro técnico. E isso traz intranquilidade e o jogador sabe disso. Claro. Quando o chefe não está seguro, boleirada sabe, né? É fogo, é difícil. Vamos passar um recadinho da Baltec para você? Vamos lá. As chuvas deixaram marcas na sua parede, aquelas marcas horríveis que deixam aquelas bolhas, aquela coisa toda complicada. Olha, a Baltec, o nosso amigo José Mauro Nigro, tem uma solução bacana para você. Tem marca na sua parede, na parede da sua casa? Então, meu amigo, quando aparecer aquela umidade, quando tiver aquelas bolinhas, não vai estourar a bolha e deixar só pintar que não vai resolver. Você tem que usar o Baltec transparente. O Baltec transparente é um impermeabilizante. O Baltec rodapé é um impermeabilizante que você usa, que você aplica como se fosse uma massa corrida na parede. É super fácil de aplicar e deixa o acabamento lisinho e super branco. Depois é só dar uma demão de tinta. Só pintura, meu amigo Zé Mauro Nigro sempre disse, só pintura não resolve. Você tem que aplicar primeiro o Baltec rodapé na umidade. Agora, você quer renovar seu piso, dar um brilho bonito, deixar com cara de novo, aí sim você vai de Baltec transparente, que também é um impermeabilizante bacana. O Baltec transparente é um verniz impermeabilizante para pisos que deixa um brilho lindo, parecendo novo e sem quebra-quebra. Então você já sabe, para proteger o piso ou a parede da sua casa contra a pichação, você usa o Baltec transparente. E para você proteger contra aquelas bolhas, aí você usa o nosso Baltec rodapé. O mais importante é que você guarde essa marca, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Beleza? Beleza, Flávio Prado. Quero mandar um beijão para todo mundo do cartório lá de Sorocaba, cartório Pires lá de Sorocaba. Um beijo para o Silvio, que sempre acompanha o Gazeta Esportiva. E você pode acompanhar o nosso programa nas redes sociais também. Tem o Twitter do Gazeta Esportiva, Facebook do Gazeta Esportiva, a página no YouTube do Gazeta Esportiva e o site da TV Gazeta também, onde você pode rever os programas, tá certo? Bom, o assunto agora são as mudanças no comando da arbitragem no futebol brasileiro. O coronel Marcos Marinho falou pela primeira vez como presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF. Ele assumiu a função no lugar de Sérgio Corrêa, que vai continuar na CBF, mas trabalhando na coordenação do projeto de desenvolvimento e implementação do árbitro de vídeo. O ex-árbitro Alício Pena Júnior será o vice-presidente da comissão, que terá também na equipe Cláudio Cerdeira e Ana Paula Oliveira. Eu sempre tenho assim de ouvir a equipe. Então eu tenho aqui hoje pessoas extremamente competentes, experientes, que já atuaram no campo. E as decisões são de uma equipe, não é só minha. Então a gente discute, a gente avalia, se vale das experiências, a experiência que eu tenho de vida também. A gente está quase 58 anos de idade, já passou por muita coisa, né? Inclusive na arbitragem. Mas tem pessoas que pisaram lá na grama, né, sentiram na pele o que é isto. E eu me reporto sempre com eles, vou conversar sempre com eles, que é uma decisão de equipe. Eu não vim aqui para decidir sozinho, nem tenho competência mesmo para isso, nem quero. Mas o que a gente quer e foca é que se faça o melhor, pode ter certeza disso. A gente vai analisar tudo, todos os tipos de reclamações que ocorrem, porque ninguém é perfeito, né? Nós temos que trabalhar nos desvios para buscar uma coisa melhor. Um homem de confiança, né?
Mas... Isso aí, sabe o que isso lembra? Parece ministro. O cara não precisa ser do ramo, não precisa entender. Ele tem que ser bem da política. Colocado politicamente. Quando ele estava aqui na Federação Paulista, ele foi rifado porque ele colocou um árbitro que estava suspenso numa escala. E aí, como o Reinaldo Carneiro, que é inimigo do Marco Polo, já não ia com a lata dele, meteu o cara isso dele. Eram próximos no passado. Isso, claro. Muito comum isso. Na verdade, o Marco Polo deu um boné. Quando o Fará saiu, ele queria colocar o Reinaldo no lugar. O Marco Polo deu um boné neles, meteu um esquema de lei lá, não sei o que, deu um boné e pegou o lugar do Reinaldo. O Reinaldo colocou na vida, mas politicamente, sabe aquela coisa? Né? Você jogou o jogo. E aí, eles são inimigos, claro, mas inimigos e tal. Aí ele ferrou o cara do Marco Polo, colocou o cara dele aqui, e o Marco Polo estava só esperando a oportunidade de colocar de volta o Marinho. Então, o Sérgio Corrêa é um incompetente, mas tem força política porque ele tem os esquemas com aquele negócio de voto que eles pegam de federação, com aquela grana que eles dão de campeonato regional, aquele esquema todo. Então, o Sérgio Corrêa não sai, ele continua lá, embora sendo incompetente. É mais ou menos o seguinte, agora tem que colocar um árbitro de futebol para tomar conta de polícia, né, no segundo BP Choque, porque ele colocou um coronel para tomar conta da arbitragem. Pô, pra que Coronel Marinho? Não tem lá o Cláudio Cerdeira, Ana Paula Oliveira, deixa o pessoal do ramo cuidar das coisas. Claro. Mas não, fica fazendo política, média, sabe, é mais do mesmo. É outro que vai inventar, enfim. Bom. E assim segue o futebol brasileiro e ainda tem gente que acha que os 7-1 foram, sabe, não foi pra cá. Obra do acaso, um acidente. 2 partidas abriram ontem a 28ª rodada da Série B. Confira. Com 2 gols de pênalti, o Brasil de Pelotas venceu o Ceará pelo placar de 2-1 e entrou novamente no G4, assumindo a 3ª colocação. Gustavo Papa converteu as 2 penalidades. O Vozão tentou iniciar uma reação com Eduardo, mas ficou por aí. O Ceará não vence há 11 jogos na Série B. E na estreia do Estádio Olímpico de Goiânia, a nova casa do Atlético Goianiense, Jorginho abriu o placar para o Dragão com estilo. Jogada de corpo, tirando a marcação e chute no ângulo. Mas no último lance do segundo tempo, o Joinville chegou ao empate. Marquinho foi atrasar a bola para o goleiro Kleber e fez essa lambança. Fernando Viana aproveitou o vacilo e deixou tudo igual, 1-1. O Atlético continua na vice-liderança, agora a 2 pontos do Vasco. Bom, vamos voltar a falar aí de Copa do Brasil daqui a pouquinho, 7h30, o Santos recebe o Internacional na Vila Belmiro e é pra lá que a gente vai agora para conversar com o repórter Osmar Garrafa. Eu tô com saudade do Garrafa. O Garrafa tá acompanhando todos os preparativos para esse duelo. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Nós falamos ao vivo aqui da Vila Belmiro. Amanhã estarei com você aí no estúdio, com o Celso Cardoso, também matando saudades. Hoje aqui na Vila Belmiro para acompanhar a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Um duelo extremamente interessante aqui na Vila. Baixada Santista deve receber um ótimo público no estádio Urbano Caldeira para esta partida. 4.000 ingressos foram vendidos ontem de forma antecipada. Expectativa de um grande público para Santos Internacional, que vivem dentro do Campeonato Brasileiro, Michele, situações distintas. O Santos briga por vaga na Libertadores da América, briga por G4 e quem sabe até matematicamente brigando pelo título, o que é pouco provável, mas brigando na parte alta da tabela. Já o Internacional, ele tem 27 pontos em 27 jogados. É o 18º colocado, enquanto o Santos é o 5º na classificação geral, o Inter é o 18º e detalhe, está na zona de rebaixamento. Por isso, o Colorado Gaúcho veio hoje aqui para a Baixada Santista com apenas 3 de seus titulares. São eles o Danilo Fernandes, o goleiro, o Hernando e também o Fernando Bob. O Internacional prioriza a partida do próximo sábado contra o Figueirense lá em Porto Alegre. O Inter vem para esta partida, claro, priorizando o Campeonato Brasileiro, tentando fugir da zona de rebaixamento, mas Fernando Bob nos fala que o Internacional, apesar de estar com uma equipe alternativa hoje contra o Santos, entrará forte e sonhando também com o título da Copa do Brasil. A gente sabe que o fundamental pelo momento que a gente está vivendo é o Campeonato Brasileiro para a gente sair dessa situação. Mas o jogador que está entrando para jogar a Copa do Brasil tem total condições de fazer um grande jogo. Não é à toa que está no Internacional, ninguém chegou aqui à toa, então a gente sabe que todo jogador que entrar vai dar o seu melhor, independente de quem for jogar. A gente sabe também que jogar em Santos é muito difícil, mas a gente tem tudo para fazer um grande jogo. Os últimos títulos conquistados pelos gaúchos foram na Copa do Brasil, inclusive para o Inter.
a importância da Copa do Brasil e o Inter, enfim, os gaúchos preferem os jogos de mata-mata, se saem melhor nesses jogos? A gente sabe que a Copa do Brasil também é um campeonato difícil e todo campeonato que o Inter entra tem que brigar por título e não vai ser diferente. A gente vai dar o nosso máximo. A gente sabe que nesse momento a gente está vivendo uma situação muito difícil no Campeonato Brasileiro, mas quem vai entrar, acredito que vai dar conta do recado, porque está no Inter e tem condições de fazer um grande trabalho. Bom, tá certo, tá aí o Internacional, Michele, claro, falando desta importante partida, dos desfalques e do adversário Santos. Aliás, o Internacional que venceu o Santos por 2 vezes neste Campeonato Brasileiro, né? Nesta temporada já se enfrentaram por 2 vezes, 2 vitórias do Internacional. O Santos perdeu para o Inter em Porto Alegre e também aqui na Vila Belmiro. O técnico Dorival Júnior, Michele, ele tem problemas para a partida de hoje. Não poderá contar com o Gustavo Henrique, não só para o jogo de hoje, mas como para toda a sequência de temporada. Tem um problema no joelho direito, ligamento cruzado, vai ficar de fora aí pelo menos num prazo de 5 a 6 meses para se recuperar, e outros 2 problemas musculares. No meio campo, o Vitor Bueno, e no ataque, o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira está se recuperando também de lesão muscular e só deve retornar ao ataque santista no próximo sábado contra o Atlético Paranaense. As novidades: o David Braz aparecendo na zaga para o lugar do Gustavo Henrique, no lugar do Vitor Bueno. O Vecchio aparece com opção, é um jogador de meio que aparece também pela beirada direita do campo, e no ataque, sem o artilheiro Ricardo Oliveira, o Rodrigão está mantido. O Vanderlei hoje completará 100 jogos com a camisa do Santos e será homenageado aqui na Vila Belmiro momentos antes da partida. Ontem, após o último treinamento, a última atividade do Santos, o meia Renatinho falou a respeito deste confronto válido pela Copa do Brasil, da situação das duas equipes, com o Santos brigando por G4 e o Inter no Z4, e até pelo fato das duas equipes terem se enfrentado e o Santos não ter vencido o Inter no Campeonato Brasileiro. Se isso faz ou não diferença na partida de logo mais, confronto válido pela Copa do Brasil. A gente sabe que a Copa do Brasil é mata-mata, né, totalmente diferente do brasileiro. Né, conta muito o primeiro jogo em casa, você fazer um bom jogo, né, abrir uma vantagem, de preferência não tomar gols, que a gente sabe que o gol fora de casa acaba contando muito. E independente da classificação do Inter, né, existe uma possibilidade de um título, então qualquer equipe que está jogando agora nessa fase vai querer buscar esse título, né, dá um plus a mais também, até porque você sendo campeão você tem uma vaga assegurada para a Libertadores, e a gente sabe que não vai ter vida fácil, né, independente da situação do Inter, né, como eu falei, um jogo de mata-mata, 180 minutos, a gente tem que ter atenção, né, fazer um bom jogo. E o mais importante é ter oportunidade no jogo e fazer os gols. A gente sabe que é uma equipe que não atravessa um bom momento, então se a gente fizer os gols, com certeza a gente pode estar abrindo aí uma certa vantagem para o segundo jogo. Bom, as duas equipes já estão aqui na Vila Belmiro, o Santos no vestiário à nossa direita e o Internacional à nossa esquerda no vestiário de visitante. O Inter praticamente escalado, vem, repito, apenas com 3 titulares, com o Danilo Fernandes no gol, mais o Raque, Eduardo, Hernando e Arthur. No meio campo, Fernando Bob, que falou conosco, o Fabinho, o Valdívia e o Seiras. Lá na frente temos o Eduardo Henrique e também o Nico Lopes. Já o Santos do técnico Dorival Júnior, já confirmado de forma oficial, com Vanderlei, repito, completando 100 jogos com a camisa do Peixe, mais Vitor Ferraz pela direita, na zaga, Luiz Felipe, David Braz e o Zeca pela esquerda, no meio campo, Thiago Maia, o Renatinho, mais o Vecchio, lá na frente temos o Copete e o Rodrigão, além do Lucas Lima. Este é o Santos, 19h30, grande partida, e amanhã mostraremos tudo no nosso Gazeta Esportiva, como foram os melhores momentos, os vestiários, enfim, os bastidores deste grande jogo válido pela Copa do Brasil. Temperatura para nós da capital agradável, né? 18 graus. Mas o pessoal que mora aqui embaixo diz que tá um friozinho. Eu não tô sentindo frio, não. Tô sentindo sim, é um cheiro. Tem uma pizzaria aqui do lado, Michele. Você que gosta de pizza, vou falar, o cheirinho tá provocante. Mas só depois da partida vamos trabalhar daqui a pouquinho neste grande jogo pela Copa do Brasil, Michele.
Valeu, Osmar Garrafa, já me deu aqui uma fome, que eu amo, meu prato preferido é pizza. Amanhã, cobertura completa desse jogão Santos Internacional com Osmar Garrafa aqui no Gazeta Esportiva. Pessoal, vamos falar, recado importante. Flávio Prado, recado importante. É nóis. Já está aberta a votação para escolher os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro no Troféu Mesa Redonda. Votou, Celso? Ainda não, mas vou votar. Eu tava fuçando lá. Já fuçou? Que eu ainda não tenho. Não votei, fucei. Só fuçou, né? Só fuçando. Ó, sabe qual é o goleiro mais votado até agora? Quem é? Até agora é o Muralha. Muralha? Sabe qual é o segundo? O Cássio é o primeiro? Não, Muralha é o primeiro. O Muralha é o primeiro? Muralha do Flamengo. Ah. Segundo é o Denis. O Denis? E terceiro... E o Alisson? E o terceiro... Tô brincando, brincadeira. E o terceiro é... Não é concurso de beleza. É, porque eu achei que o Celso ia... E o terceiro, sabe quem é? O Vanderlei dos Santos. Ah, mas isso só começou, né? Estamos com... Vai, 5% das urnas apuradas. 5%, muito tem bom. Muita coisa pela frente. Gente, Troféu Mesa Redonda... Pelo jeito... Ele falando assim, 30% das urnas apuradas. 5%. 5%? Tem mais qualidade aí do que das urnas de verdade. Bom, vocês sabem que o Troféu Mesa Redonda é a única premiação do futebol brasileiro em que você, torcedora, ajuda a escolher os vencedores. E por isso é super importante. É o Oscar do futebol brasileiro. Para votar, é só acessar troféumesaredonda.com.br. O site está lindo, está incrível. Você brinca de montar o time, você pode ver as edições anteriores, tem muitas fotos legais. Afinal de contas, são quantos anos, Flávio? 13? 13. 13 anos de Troféu Mesa Redonda. E nós temos grandes empresas conosco. Olha, a Lux Color, maravilhosa. A Baltec, excepcional. E a cerveja, a outra, estão com a gente nessa edição do Troféu Mesa Redonda. Imperdível, gravação dia 6, no ar dia 11 de dezembro. Imperdível. Show! Rápida pausa no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho a gente volta com tudo sobre o duelo entre Grêmio e Palmeiras, mais informações ao vivo da Arena do Coringão e também a preparação do São Paulo para o jogo contra o Flamengo marcado para o próximo sábado. Fique com a gente! Gazeta Esportiva está de volta para falar do outro jogão dessa noite entre Grêmio e Palmeiras em Porto Alegre. Já longe do título no Campeonato Brasileiro, o tricolor gaúcho aposta todas as fichas no torneio de mata-mata e está atento para as qualidades do rival. A gente sabe que é um jogo que demanda tem dois jogos, então a gente vai trabalhar isso, a gente vai jogar em cima jogar em casa, usar a pressão da nossa torcida, o fator local, para abrir a vantagem, que esse é o nosso objetivo. Qual deve ser o comportamento nessa primeira partida, na tua opinião? Jogar contra o Palmeiras, líder do campeonato, que vem numa série boa, tá confiante. A gente vai fazer de tudo para sair daqui com a vitória, que é o nosso objetivo, porque estamos jogando em casa e essa vantagem vai ser importante. A bola aérea deles preocupa? Tudo preocupa, eles são jogadores de qualidade, eles têm um bom ataque, boa defesa, eles são o time mais regular agora no campeonato, então a gente tem que estar ligado em tudo os 90 minutos. Ô Jornal, o que vale esse jogo pro Grêmio? Esse jogo, o nosso objetivo é a Copa do Brasil esse ano, já ficou claro pela distância que a gente está deles também no Campeonato Brasileiro. O jogo do ano? É um jogo muito importante, mas eu espero que depois tenha a semifinal e a final, que vai ser mais importante. Já do lado do Palmeiras, o elenco sabe a dificuldade de jogar na arena do rival e quer aproveitar a pressão que existe no Grêmio pelo jejum de títulos nos últimos anos. Um duelo cheio de jogos históricos. Na Copa do Brasil, a rivalidade entre Grêmio e Palmeiras ganhou ainda mais destaque. Acho que, como falei, vai ser um jogo muito difícil, né? O Grêmio vem de muito tempo sem ganhar um campeonato. Eles vão fazer de tudo para ganhar essa Copa do Brasil. Acho que dois times que um tem 4, a gente tem 3 Copa do Brasil, se eu não me engano. Acho que a gente tem que entrar lá bem focado para no jogo de volta a gente conseguir a nossa classificação. Há poucas semanas as duas equipes se enfrentaram em Porto Alegre. Um empate que pode dar o tom das dificuldades no jogo de ida pela Copa do Brasil. Acho que praticamente eles não estão mais brigando pelo título brasileiro. A única competição que eles podem ganhar. Tem muito tempo que eles não ganham um título lá. Sabe que jogo lá é muito pegado, né? Contra o Grêmio, contra o Inter. O futebol deles lá, a tradição deles é essa, né? De um futebol de muita marcação. E agora eles já vêm jogando um futebol mais técnico, né? A gente precisa chegar lá e entender o jogo rápido. A gente ser muito competitivo contra eles lá pra gente fazer um bom resultado.
Bom, voltamos a falar com o repórter Felipe Sboril, que acompanha os preparativos para o jogo entre Corinthians e Cruzeiro. Boa noite de novo, Sboril. Oi, Michele, voltamos ao vivo aqui da Arena Corinthians, onde daqui a pouco, às 9h45, o Corinthians recebe o Cruzeiro pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Ao meu fundo ali, ó, atrás de mim, fica o setor norte aqui da Arena Corinthians, local que estava interditado nos últimos 2 jogos, depois do confronto entre Polícia Militar e torcedores do Corinthians, na partida contra o Palmeiras, partida que o Corinthians perdeu por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Esse setor ficou interditado, o Corinthians não pôde vender ingressos, mas conseguiu uma liminar e conseguiu essa liminar, podendo assim vender os ingressos para este setor. Não para as torcidas organizadas, e sim para o torcedor comum, o fiel torcedor. Cerca de 20 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para esse jogo. É difícil que tenhamos estádio lotado, mas sim cheio. A casa cheia no Corinthians, por volta de 25, 28 mil torcedores. Esta noite é a expectativa da diretoria do Corinthians, não casa lotada, como a gente costuma dizer aqui. Até porque o torcedor anda reclamando muito do preço dos ingressos, 100, 120, 200 reais para assistir uma partida do Corinthians, está pesando para o torcedor do Timão. O Cruzeiro deve vir com algumas novidades para essa partida. Volta Lucas Romero, que ficou de fora contra o Flamengo. O técnico Mano Menezes fez algumas alterações no time e deve entrar em campo às 9h45 com Rafael no gol, Lucas, Bruno Rodrigo, Manuel e Edmar. Lucas Romero, Henrique, Robinho e Arrascaeta, Rafael Sobis e Ramon Ábila. O técnico Fábio Carrilli, como eu disse na primeira entrada, deve manter a mesma equipe que perdeu no final de semana para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro esta noite. E terá Walter no gol, Fagner, Iago, Balbuena e Arana, Camacho, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Marlone na frente, Romero. Essas as informações do Corinthians, que logo mais enfrenta o Cruzeiro, e amanhã a gente volta aqui no Gazeta Esportiva com tudo sobre esse jogão pela Copa do Brasil. Tá bom, Michele? Beleza, Sboril, muito bom, fechado. Bom trabalho para você aí. Hora de falar do São Paulo, que só vai entrar em campo no próximo sábado para enfrentar o Flamengo lá no Morumbi. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do Tricolor. Uma rápida passagem de Lugano por nossa câmera e uma conversa de Ricardo Gomes com a diretoria e nada mais. O dia foi de treinamento fechado no CT da Barra Funda, em semana cheia, sem jogos no meio de semana. Como a nossa equipe tem muita coisa para se arrumar, muita coisa para se consertar, acho que uma semana de trabalho é válido. Começamos hoje, o Ricardo está dando prioridade a algumas questões táticas da equipe que precisa ser corrigida. E a política continua agitando o ambiente no clube. Surgiu a informação de que Roberto Natel havia se desligado da vice-presidência, informação prontamente negada pelo clube. Fato é que os jogadores avisam, nenhum problema político vai interferir no rendimento dentro de campo. Esses são problemas, por mais que sejam do São Paulo, são externos para a gente, porque não entra dentro de campo. Eu acho que a gente tem os nossos problemas como equipe, que a gente precisa melhorar muito. Então é nisso que a gente está focado. Um dos erros da equipe com um dos piores ataques no torneio está na transição entre o meio-campo e o ataque. E Hudson reconhece que os volantes precisam melhorar nesse quesito. Hoje em dia um volante não pode só marcar, o volante tem que marcar e armar a equipe também, chegar na frente, chutar gol. E um meia de armação, a função principal dele é armar o time. Então acho que ele não tem uma função tanto de marcar igual um volante tem. A 4 pontos da zona do rebaixamento, diretoria e elenco estão divididos sobre se existe ou não luta para cair a Série B do Brasileiro. Querendo ou não, estamos próximos a nossa diferença para o primeiro time que está na zona de rebaixamento é pequena, então está todo mundo ciente da situação, mas candidatar o São Paulo ao rebaixamento, eu acho que não é a palavra certa, mas está todo mundo sabendo que a situação é difícil, que a gente tem que vencer os jogos para que afaste esse fantasma logo. Quer brigar com a matemática?
São Paulo está ali. E outra coisa, nós falávamos do Corinthians, da estabilidade ou não. Ontem o Marco Aurélio Cunha, para mim, por exemplo, também pisou na bola. Questionado sobre a permanência ou não do Ricardo Gomes, ele respondeu o seguinte: vamos pensando rodada a rodada. Isso, para mim, não é planejamento. A coisa está complicada no São Paulo. O São Paulo depende de resultado, né? Se ele ganhar do Flamengo no sábado, dá uma aliviada boa. Se ele não ganhar, dependendo da concorrência de resultados, ele pode ficar muito, muito próximo da zona de rebaixamento. É um ano terrível do São Paulo, não é uma surpresa, o time está uma bagunça, está esculhambada a parte de gestão, praticamente não tem gestão, e aí é normal, não é de hoje, é de 2008, só está agora chegando a conta, mas é normal. E aí tem time fraco, você tem instabilidade política, instabilidade emocional, as coisas vão rolando desse jeito, é uma consequência. Bom, resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.com, qual dos times paulistas tem mais chances de passar para a próxima fase da Copa do Brasil? Então a gente tem aí Corinthians, Palmeiras ou Santos. O Celso Cardoso apostou no Santos. Eu acho Palmeiras, o Flávio Prado também acha Palmeiras. E o torcedor, telespectador, também falou que é Palmeiras. Celso Cardoso, 47% dos votos. Acontece. Eu só postei no Santos porque o adversário é mais fraco. O Internacional tá caindo pelas tabelas. Tá certo. Bom, o programa termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais esporte, tem mais Gazeta Esportiva. A gente te convida a se encontrar com a gente aqui. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite, meninos. Boa noite. Eu volto domingo no Mesa Redonda. Eu também. Volto domingo no Mesa Redonda e volto amanhã aqui também, tá bom? Volta antes. Um abraço. Como tchau, volta tchau. antes? Não volta antes. Tô falando tchau. pra ele voltar antes. Beijo. Pedindo pra ele voltar antes. Mas não pode, tem outros comentaristas entendeu? também que participam aqui. Não, tem mais, tá bom, não dá. Não, amanhã quem é que vem aqui? Amanhã quem é que vem aqui? Amanhã. Osmar Garrafa. Amanhã, Osmar Garrafa, que bom, tô com saudade. E sexta-feira não é mais o Alberto Helena Júnior. É quem? Osmar Garrafa de novo. De novo? Tá, olha, esse cara tá me deixando complicado, é uma confusão total. Olha, Celso Cardoso, quero aproveitar aqui, agradecer o carinho, a nossa audiência. A gente recebe muitas mensagens, muitos e-mails, a gente recebe carta na nossa redação aqui. Seu Agenor, eu sei que chegou carta aí, eu não consegui ler ainda. Muito obrigada pelo carinho de todos os nossos telespectadores com o Gazeta Esportiva. Certo? Tá certíssimo. É isso aí, amanhã a gente vai mostrar tudo sobre a Copa do Brasil, só jogões ou jogaços. Só jogaços. E entre lá no site gazetesportiva.com, no blog do Flávio Prado, e no blog do Celso Cardoso, e no meu blog Bela Jogada, e no blog de todo mundo que tem blog lá, tá? Beijo, tchau. Tchau.